Oi pessoal, tudo bem? Eu desejo que sim. Na aula de hoje a gente vai fazer duas coisas separadas. A primeira parte da aula vai ser para eu passar para vocês algumas dicas de como estudar em casa. E na segunda parte da aula eu vou passar uma partitura mais simples, mas para a gente prestar atenção já em algumas coisas diferentes que vão acontecer. Talvez alguns alunos ainda não tenham conseguido tocar o cânone muito bem, ou ainda estão achando que não está perfeito. Se quiser, deixa o cânone de lado e vamos fazer essa partitura de hoje, vamos explorar alguma coisa um pouco mais nova. Aí depois de ter deixado o cânone um pouquinho de lado, a gente pode voltar nele, depois de já ter feito uma partitura diferente, talvez melhore um pouquinho a nossa percepção com a partitura que a gente pode ter ficado um pouco saturada. Tá? Então, ao longo das próximas aulas, eu vou passar cada vez mais algumas partiturazinhas simples, intercalado com exercícios. Né? Na última aula, a gente viu exercícios para mão direita e mão esquerda. E com isso, eu vou agregando um pouquinho mais de teoria também, para a gente ir caminhando com a teoria e a prática junto. Por exemplo, se você já começou a tocar o cânone, talvez tenha notado algumas dificuldades, como talvez não conseguir mudar o dedo de uma corda para outra com muita facilidade, colocar os 3 dedos de uma vez, né? Não consiga colocar os 3 juntos, tenha que colocar um devagarinho e depois o outro. Não está conseguindo tocar direito uma corda e outra, as cordas estão esbarrando, né? Esse exercício, para vocês treinarem isso, eu passei na aula passada. E às vezes o som também pode estar saindo um pouco estranho. Tem alunos que costumam reclamar, essas são as queixas um pouco mais básicas e principais que os alunos tendem a ter dificuldade. Então, o que eu sugiro? Que a gente faça nos nossos estudos em casa uma auto-observação, uma autoanálise, para que cada vez mais, já que a gente não está com esse contato próximo, já que as nossas aulas estão sendo online, que vocês tenham cada vez mais ferramentas para poder sozinhos se guiar nesse estudo, com a minha participação, mas à distância, e conforme vocês vão se percebendo e se observando, vocês mesmos já vão trazendo as dúvidas de forma mais específica para mim, para eu poder ajudá-los de forma correta. Também, às vezes, vocês mesmos já vão tirar suas próprias dúvidas em casa e vão ver que vocês estão progredindo e estão conseguindo descobrir como que é estudar o violino. Uma coisa que eu já sempre recomendava para os alunos quando iam estudar em casa era se filmar. Você pega o seu celular, coloca, ou alguém filma para você, ou você coloca ele ali perto da onde você tá, de forma que pegue toda a sua postura. E aí depois você pode se assistir e ver o que tá parecendo estranho. Tem alguma coisa da postura que tá estranha? Tem algum som que tá saindo diferente? Esse vídeo vocês podem tanto mandar para mim, para eu poder corrigir, para eu poder observar o que está acontecendo, quanto vocês mesmos podem observar o vídeo e falar, nossa, eu percebi que eu estava tocando assim. E eu só pude perceber isso porque eu estava filmando. E aí eu mesmo já corrigi a minha postura. Né? Então é bem bacana que vocês criem esse hábito em casa. Se não tem como filmar, talvez toque na frente de um espelho para poder ir se observando, tá? Só tenha em mente que o espelho vai estar invertido, então cuidado, porque às vezes a gente se confunde com a posição do arco, mas é porque o espelho vai mostrar pra gente como que a gente tá tocando de forma invertida, tá? E aí é interessante que vocês comecem a se atentar no que é que vocês estão sentindo dificuldade. Com detalhes, quanto mais detalhes vocês conseguirem perceber, melhor é. Então, bom, eu tô tocando o cânone, eu saio ali do Fá na corda Mi, toco o Mi e vou colocar o Ré, eu tenho que colocar os 3 dedos na corda ao lado. Eu tô tendo dificuldade, eu não consigo fazer isso rápido. A gente não precisa já fazer isso rápido. Então, qual que é o melhor passo pra gente chegar no rápido? E devagar. Então, vai vagarosamente, coloca o 3º dedo. Eu não consigo colocar o 3º dedo sem antes colocar o 1º e o 2º. Tudo bem, coloca o 1º, coloca o 2º, coloca o 3º. E vai fazer isso algumas vezes, vai repetir esse movimento algumas vezes antes de tocar a partitura inteira.
Porque se a gente deixa aquilo que a gente está errando para trás, a gente vai ficar muito bom em algumas partes e a parte que a gente está com dificuldade vai continuar com dificuldade. Então, separa essa partezinha que você está com dificuldade e olha com atenção para ela. E vai fazendo sempre de forma vagarosa, passo a passo. Essa é a dica básica para qualquer coisa que a gente esteja com dificuldade. E sempre devagar e passo a passo, uma coisa de cada vez. Tá difícil fazer a transição e colocar os dedos? Então, coloque os dedos primeiro, treine os dedos de uma mão. E aí depois, acrescente a outra mão e vá fazendo vagarosamente, passo a passo. Se tá com dúvida de como deveria ser o seu passo a passo, me avisa. Me conta qual é a sua dificuldade, que eu mando passo a passo para você e você vai fazendo uma coisa de cada vez, um dedo de cada vez, pra gente, aos poucos, lentamente, chegar no nosso objetivo, que vai ser tocar de forma fluida e sem parar uma música do começo ao fim. Às vezes quando a gente começa a estudar também, a gente pode ficar autocrítico negativo de nós mesmos. Então, se a gente grava, se a gente se filma, ou se a gente tá tocando e não tá gostando daquilo, a gente fala, não consegui, violino não é pra mim, o som não tá legal, tô achando difícil. E aí eu peço, então, nesse momento, para tudo e observa o que você já conseguiu até aqui. Eu consegui tocar uma nota. Isso daí já é muita coisa. A gente tem que observar cada uma das coisas também que a gente consegue fazer e não só os nossos erros. Porque se a gente for ver só os erros que a gente tem para qualquer coisa na vida, a gente vai ficar muito frustrado. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês está conseguindo muita coisa já e muita coisa boa. Eu sei disso porque eu já dei aula para vários alunos do zero, que começaram do zero e que em pouco tempo já sabiam tocar algumas coisinhas. E isso já é muito gratificante, muito bom para mim como professora. Então imagina, né, para vocês que estão aí se empenhando e começando isso do zero, tem que ser valorizado, sim, o esforço de vocês, e vocês têm que acreditar que vocês estão fazendo realmente uma coisa boa. Se assistam, se vejam, anotem os seus erros, vejam o que dá para consertar, mas também vejam o que vocês já estão fazendo de bom, porque o violino é um instrumento que não é simples, não é muito simples, e vocês estão aprendendo à distância, então se valorizem, isso é um ato muito nobre e que vai demandar bastante do foco de vocês, da vontade de vocês, e eu tô aqui para dar todo o apoio que vocês precisarem à distância e sejam específicos também para se valorizar. Reparem, olha, eu já consegui até aqui, que era uma coisa que antes você não conseguia. Então se valorize até aí, seja específico, até esse ponto aqui eu tô conseguindo. Isso daqui já tá difícil. Então, se esse daqui tá difícil, é esse que eu vou pegar para estudar, ou talvez eu vou pegar para deixar de lado e começar uma outra coisa e ir progredindo. Se eu já progredi em outra coisa, se valorize nessa posição e volte aquilo lá que você deixou de lado. Pode ter certeza que você vai estar com outra cabeça, com outra experiência, com outra facilidade e vai conseguir retomar o estudo que acabou ficando para trás. E nós não temos pressa para aprender violino. O violino é um instrumento que demanda um pouco de tempo e qualquer coisa que a gente queira fazer bem feito, a gente precisa de dedicação. Então eu incentivo todos vocês a se dedicarem e a se esforçarem para aprender o violino. Então, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente está com uma partitura nova? Vamos analisar a partitura detalhadamente. Quais são as coisas que eu preciso me atentar e o que eu preciso estudar da partitura antes para eu colocar no violino. Por enquanto, vamos usar as nossas cores para a gente se identificar. Vamos olhar cada uma das coisas. Temos, né, o título, Rosenbaum March. Já não é completamente simples essa música, nós já temos uma elevação de algumas notas aqui, vamos ter vários dedos colocando aqui. Gosto de dar esse desafio para os alunos sempre, para a gente não fazer música muito sem sentido, sem melodia. Gosto que elas sejam bonitas para a gente se estimular a tocar.
Então, vamos analisar. Nós temos a clave de Sol, temos 2 sustenidos. Não se preocupe com o sustenido agora, lembrem da aula de escala cromática, né? Os sustenidos, essa partitura aqui, vai estar, os nossos dedos vão estar na marquinha, a gente não precisa se preocupar em colocar os dedos em outro lugar. E também temos um C, significa 4 por 4. Dentro de cada compasso, então, nós temos 4 tempos. Falando de forma bem simples. A gente olha, então, a posição das notas para saber o nome delas. E o desenho, a figura dela, para saber o tempo que ela dura. A nota preta, essa daqui, a gente já tinha visto na aula passada, vai valer um tempo, é a semínima o nome dela. Portanto, essa daqui vale 2 tempos, nós temos a mínima. Essa música só vai ter notas pretas com haste e branca com haste, então a gente só precisa conhecer essas duas, a semínima e a mínima. A semínima valendo um tempo e a mínima 2. Significa que para eu tocar a semínima, eu vou tocar a cada pulsação, uma nota. E a cada 2 pulsações, eu vou tocar uma nota branca, uma mínima. E aí, então, nós vamos analisar cada uma das notas. Nota por nota, o que nós temos? Se formos olhar naquela tabelinha que temos aqui, a gente começa com o Ré. O Ré é a nossa corda solta, sem nenhum dedo. Eu posso deixar indicado aqui que eu vou começar, ó, com 3 notas Rés. Todas elas estão nesse espaço abaixo da pauta. O espaço abaixo da pauta compreende ou ao 4º dedo na corda Sol, ou, mais fácil para a gente começar, a corda Ré sem nenhum dedo. A nossa segunda nota tá logo em seguida, eu vou só colocar um dedo para ela. Essa nota aqui, eu vou tocar ela 3 vezes, sendo 2 mais rápidas e uma mais lenta. Subiu mais um pouco, então a gente vai analisar para todas as partituras cada uma das notas no começo. Qual que é o nome? Ré, 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 mi, mi, mi. E aí, assim, a gente vai fazer como exercício para cada partitura que a gente for tocar. Depois que a gente fez esse exercício, a gente sabe exatamente qual é cada uma das notas que eu vou tocar, uma de cada vez. Eu vou tocar primeiro a música inteira, do começo ao fim, e depois a gente vai analisar ela detalhadamente. Então, no primeiro compasso, eu tenho 3 notas Ré. Ré, corda solta, a corda solta, a gente vai tocar cada uma das notas, uma para cada lado. Agora, no começo, a gente não vai se preocupar com retomadas de arco ou com tocar arco para cima ou arco para baixo. Cada uma das notas da partitura vai ser cada uma para cada lado. Então, eu começo com 3 notas Ré, sendo 2 de um tempo e a outra de 2 tempos. Então, Ré, Ré, 1, 2. Esse terceiro Ré é mais comprido. Mesma coisa no segundo compasso, só que eu vou tocar com o primeiro dedo na corda Ré, que é o Mi. Então, 1, 2, 1, 2. Perceberam que cada uma das notas pretas eu vou tocar ligeiramente mais rápido do que a nota branca. E aí, o terceiro compasso, eu vou ter 4 notas, cada uma delas de um tempo. Vai colocar um dedo de cada vez, segundo e terceiro logo em seguida. E depois tira o terceiro, vai tocar Fá, Fá, Mi. Um Mi de 2 tempos, um pouco mais comprido. Os 3 primeiros compassos são exatamente iguais aos 3 primeiros compassos da segunda linha. Então, eu posso treinar os 3 primeiros compassos mais vezes, deixar eles bem
tranquilos, bem fluidos para poder tocar. E aí eu vou modificar o último compasso de cada uma das linhas. Então, na primeira linha eu vou ter Fá, Fá, Mi. Eu vou tocar segundo dedo, primeiro dedo. E na segunda linha eu vou tocar Fá, Mi, Ré. Eu toco segundo dedo, primeiro e nenhum dedo. A segunda linha vai ficar mesma coisa. Ré, 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 de 2 tempos. Mi, 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 2 tempos. Fá, Fá, Sol, Sol, Fá, Mi, Ré. Eu posso fazer mais lento o final, como se eu estivesse encerrando a música lentamente. Então, vocês vão estudar nota por nota primeiro, depois compasso por compasso e depois linha por linha, se atentando a cada uma das notas vagarosamente a princípio e depois vocês vão colocando um pouquinho mais de velocidade, juntando o compasso com o compasso e a outra linha com a outra linha. Então, quando a gente for começar a tocar, vamos nos atentar às notas curtas e às compridas. Depois a gente vai colocar um ritmo um pouquinho mais rígido nele, que é a batida do ritmo, e onde cada semínima vai valer um tempo e cada mínima vai valer 2 tempos. A princípio, só vamos ter noção de que a gente tem notas curtas e notas mais compridas. E depois a gente vai colocar um ritmo, um metrônomo aí ao fundo pra gente fazer ela exatamente na pulsação. Ou o metrônomo ou vamos bater o pé no chão, como a gente vê vários músicos batendo o pé no chão, é pra marcar o ritmo pra gente não sair do tempo. 1, 2, 3, 4. O exercício do metrônomo a gente pode já colocar ao final. Eu prefiro assim para os meus alunos porque eu sei da grande dificuldade que todos nós temos em organizar a música num ritmo, em colocar ela tão estreita e tão rígida no tempo. Então esse é um estudo à parte que a gente vai fazer, porque eu prefiro que a gente comece sabendo as notas, sabendo a postura, conseguindo entonar a nota bem, e aí a gente coloca o ritmo. Quando todas essas coisas estiverem bem estabelecidas, colocar o ritmo vai ser muito mais fácil. Então pode deixar essa parte para depois que a gente descobriu a partitura, depois que a gente tá conseguindo tocar as notas, tá conseguindo trocar os dedos com um pouquinho mais de fluidez, a gente pode entrar na parte que a gente coloca a rítmica, que a gente coloca o metrônomo, que a gente entra com o ritmo. A aula da semana foi essa, pessoal, e qualquer dúvida é só me escrever no WhatsApp e até a semana que vem.